Olá! No programa de hoje mostraremos os projetos de extensão que estão em andamento sob coordenação do Departamento de Psicologia Experimental e do Trabalho e pelo Departamento de Psicologia Evolutiva, Social e Escolar da Unesp em Assis. Não perca, a TV Unesp está no ar. Bom, o meu projeto pretendia trabalhar a questão da saúde do trabalhador em empreendimentos solidários. Ele começou em 2013 como uma extensão dos trabalhos da incubadora, buscando atuar junto aos grupos de catadores na nossa região, desenvolvendo uma convivência com esses catadores semanal, onde o bolsista e alguns estagiários voluntários iam vivenciar, ter uma experiência junto com esses trabalhadores, tentando pensar a questão da saúde do trabalhador a partir da compreensão que esses trabalhadores têm desse assunto. Nós procurávamos não levar nada pronto, não levar uma forma já formatada aqui dentro da academia para essas pessoas, mas tentar construir uma compreensão do que seria a saúde do trabalhador para essas pessoas, para que aí a gente pudesse pensar formas de intervenção, de atuação, políticas públicas, qualquer outra decorrência possível, para contribuir com o desenvolvimento dessas possibilidades de trabalho, desses empreendimentos, e contribuir com a vida dessas pessoas também. Ele tem como consequência desse trabalho, nós tivemos o desenvolvimento de alguns planos de prevenção de riscos ambientais, o PCMSOs, e uma série de ações, campanha de vacinação, desenvolvimento de algumas intervenções junto a essas categorias que possibilitaram, então, uma conscientização maior, uma discussão maior sobre esses problemas. O projeto, durante o seu desenvolvimento, não foram todos os empreendimentos que aceitaram participar. Alguns participaram, em outros momentos eles já acharam que não havia mais necessidade, então a gente enfrenta algumas dificuldades em alguns momentos, mas conseguimos alguns êxitos em outros momentos. E a gente pediu a continuidade dele para o próximo ano e a gente espera continuar ampliando as nossas ações, mas sempre tentando buscar as possibilidades de intervenção a partir da compreensão que essas pessoas têm e do que eles demandam, de transformação no sentido da área da saúde do trabalhador. Porque muitas vezes a gente tem iniciativas e leva a algumas propostas que não fazem sentido para a realidade deles, porque a gente às vezes tem a impressão de que conhece essa realidade, mas não necessariamente a gente conhece. A gente tem muito a aprender, a gente tem aprendido muito com esse trabalho no campo, inclusive na própria maneira de se inserir, de estar junto com essas pessoas, para poder realmente contribuir com alguma coisa, e não ser somente mais um trabalho que vai lá e que ocupa o tempo e que oferece algo que realmente eles não necessitam. Então o projeto ele tem os seus méritos, conseguiu desenvolver algumas novas possibilidades junto com essas pessoas, mas também enfrentou algumas dificuldades ao longo desse período, porque ele necessita dessa adesão, ele necessita que essas pessoas queiram participar, que eles vejam a necessidade, que eles
acreditem, né, nessa possibilidade, que eles vejam algum sentido nisso que a gente está propondo como possibilidade de trabalho. O projeto NAT vem sendo desenvolvido na Unesp em muitas unidades. Ele é o projeto chamado Universidade Aberta à Terceira Idade. Aqui em Assis, na FCL, ele vem sendo desenvolvido há mais de 20 anos. Nestes últimos anos, ele tem sido desenvolvido numa parceria de coordenação entre a Lila e eu. Então, uma técnica administrativa e uma docente na parceria para desenvolver este projeto. Ele é muito amplo. Ele é um projeto aberto às pessoas da terceira idade, uma oportunidade delas virem para a universidade participar de diversas atividades, que são atividades organizadas para atender esta população especificamente. São atividades oferecidas por nossos alunos, supervisionados por docentes, por outros docentes, por vários técnicos administrativos da faculdade. São atividades acadêmicas, de artesanato, culturais, esportivas, como, por exemplo, yoga, prática esportiva propriamente dita, dança de salão, curso de línguas, de informática, artesanato variado, enfim, oficinas. Então, são muitas atividades que esta população pode vir aqui participar na Unesp. Os encontros que estas atividades oferecem, que nós chamamos encontros intergeracionais entre nossos alunos, os técnicos administrativos, docentes e os idosos, que nem sempre são idosos numa fase bastante avançada, é bem variado. As pessoas acima de 50 anos já começam a manifestar interesse, especialmente se tiver aposentado, em vir para cá participar dessas atividades. Então, eu estava dizendo, essas pessoas, esses encontros intergeracionais são muito ricos, no sentido de possibilitar reflexão, aprendizado, construção de novos conhecimentos, sejam eles para nossos alunos, futuros profissionais, como também para essas pessoas da terceira idade. São espaços muito ricos. Também cabe destacar que uma mesma pessoa tem a possibilidade de participar de mais de uma atividade. Então, se nós temos, em média, 300 pessoas que participam dessas atividades, nós temos um índice com mais de 800 matrículas. Então, as pessoas, conhecendo uma atividade, logo descobrem a outra e vêm, mais que uma vez por semana, participar dessas atividades aqui conosco na Unesp. O termômetro que nós temos da receptividade do projeto junto ao público que nós atendemos é dado pelo próprio idoso que nos procura ou que aproveita, às vezes, de um evento para dar um depoimento e que sempre coloca a importância de estar participando do projeto, o que isso significa para ele e para a sua vida. Como a Lila estava dizendo, eles vão espontaneamente dando este retorno, esse depoimento de como é valiosa a participação nesses espaços da universidade. Também é interessante lembrar, para finalizar um pouco essa apresentação rápida do que é o projeto da UNAT, que ele tem possibilitado que nossos alunos possam, de fato, construir saberes, e sempre pensando que são saberes construídos a partir desses encontros intergeracionais, que em alguma medida articulam então os saberes acadêmicos com o saber que essas pessoas têm, que a gente diz que é o saber popular. E também, por outro lado, é uma possibilidade da universidade cumprir com o seu papel extensionista, que em tese a gente poderia pensar que é levar seu conhecimento à comunidade externa,
é muito mais do que isso, né? É articular-se com essa população que ela nos dá a oportunidade de desenvolver atividades que são acadêmicas, que são científicas e, portanto, fundamentais para o nosso papel de extensionista e de acadêmicos que temos que cumprir. Bom, o projeto de extensão que eu coordeno chama Conversando sobre Drogas, Grupo de Atenção e Apoio ao Jovem e Adulto no Tratamento da Questão sobre a Dependência Química. Esse projeto, ele surgiu a partir de uma preocupação que nós tínhamos em relação às questões que envolvem o consumo da droga, não só dentro do ambiente universitário, mas também na cidade e na região. Então, nós apresentamos um projeto à Pró-Reitoria de Extensão. Esse projeto foi aprovado e nós iniciamos nesse ano de 2015, primeiro a parte de estudos sobre o tema, que é um tema bastante amplo, e nós temos aí diversos trabalhos produzidos nessa área, e eu selecionei um aluno bolsista que atuou no projeto, e nós fizemos numa primeira etapa do projeto a divulgação de que nós teríamos uma roda de conversa para que a gente discutisse temas relacionados à dependência química. Então fizemos uma divulgação aqui dentro do campus, e essa aluna bolsista, num primeiro momento, ela agendou entrevistas com as pessoas interessadas em participar do projeto. A princípio, a população-alvo seria os alunos da própria universidade e depois, num segundo momento, a comunidade externa. Nós tivemos alguns alunos interessados que participaram das entrevistas iniciais e participaram de algumas reuniões que aconteciam nas dependências do CPPA. E, infelizmente, o projeto ele acabou ficando restrito a essas reuniões, Foram reuniões em que a estagiária, a Priscila, ela preparou esses alunos para intervenções fora do campus. Então, esses alunos passaram a atuar em escolas e em outras áreas da comunidade, levando discussões sobre o tema da dependência química. A ideia inicial do projeto era que nós reuníssemos e durante uma hora e meia que a gente pudesse conversar sobre a questão da dependência química, Não só do ponto de vista de você trabalhar preventivamente, mas a questão do entendimento, o que é a dependência química, como que os jovens veem essa questão nos dias de hoje, Não só a dependência da droga, mas a dependência do álcool, que está se tornando uma realidade, principalmente no nosso meio, e que torna isso preocupante, Hoje a gente percebe que os jovens estão entrando nesse mundo de uma maneira muito precoce e muito intensa. Então está se bebendo muito e muito mais cedo. Além disso, o uso de drogas lícitas e ilícitas, Então, tem inclusive a questão da medicação. Então, a roda de conversa, o objetivo é ampliar essa discussão, E que a gente possa conversar, independente se o indivíduo é ou não usuário, Mas é uma conversa assim, bastante tranquila, no sentido de que qual que é a sua impressão sobre esse tema. Então, a ideia, ela teve início nesse ano, ela está finalizando agora com o projeto, é uma aluna que está se formando, mas para o ano que vem nós pretendemos dar continuidade, aí estendendo, ampliando para um número maior de participantes. Também gostaria de falar que a receptividade, ela foi, no início, ela foi assim, bastante interessante, pelo menos a nível de curiosidade, muitas pessoas nos procuraram querendo saber do que se tratava o projeto, quais os objetivos, quais as suas finalidades, Nós tivemos alunos dos vários cursos que procuraram a Priscila, manifestando o seu interesse, inclusive alunos da pós-graduação.
né? Alunos que nos procuraram para participar do projeto e outros que gostariam de atuar como uma espécie de co-estagiário, né? Participando inclusive da condução da roda de conversa. Então, eles participaram de algumas reuniões, como eu já disse, né? E agora nós estamos aí pensando e repensando o projeto para o próximo ano e aí aproveitando um pouco desses alunos que já participaram dessas conversas nesse ano de 2015. Gostaria de aproveitar o momento para agradecer principalmente o trabalho da Priscila Busso, que foi a aluna bolsista, né, que durante todo esse período esteve à frente. Gostaria também de agradecer o apoio da PROEX, né, que concedeu uma bolsa, do CPPA, que cedeu o espaço para que a gente pudesse estar desenvolvendo o projeto, e também daqueles alunos que tiveram interesse e participaram de algumas reuniões com a Priscila, né? Então é importante porque é a oportunidade que o aluno tem de participar de um projeto de extensão e um projeto que tem uma visibilidade muito boa, não só interna, mas também externa, uma vez que o tema da dependência é um tema que preocupa muitas pessoas. E nós aí achamos, né, interessante, né, e importante colocar esse tema na ordem do dia das questões que a universidade discute atualmente. Então essas seriam as minhas considerações sobre o meu projeto Conversando sobre Drogas, o grupo de atenção e apoio ao jovem adulto no tratamento de questões sobre a dependência química. Muito obrigado. A gente é do projeto de extensão sobre o sono e infância. Nós somos coordenadas pela professora Maria Laura Pires e a gente atualmente está desenvolvendo um projeto sobre a hora do soninho nas creches da rede municipal. Então, o sono ele é muito importante. Várias pesquisas realizadas pelo próprio laboratório, pelo LAPS, chegamos a um veredito que de 1 a 2 crianças possuem uma relutância na hora de ir para a cama e de 1 a 3 crianças sentem emoções negativas com relação a essa hora do sono. E além disso, a maior parte delas, após o sono, possui uma dificuldade para se levantar pela manhã e sonolência durante o dia. Foi verificado também que, dentre todos desses problemas encontrados devido à falta do sono, de uma boa hora de sono, encontram-se como a baixa tolerância a frustrações, a desatenção, a agressividade e a questão da impulsividade. A escola, a creche em si, ela é muito importante para a criança, não só para reconhecer essa criança como um ser, como um indivíduo, mas para reconhecê-la nas suas diferentes dimensões, nas suas dimensões corporais, individuais e cognitivas distintas, todas bem definidas. Então, os professores, eles encontram essa problemática de quando o sono não é bem realizado durante o dia em crianças do período integral. Então, a gente achou muito importante a gente fazer essa abordagem esse ano nas creches, nessa hora do soninho. Então, a gente está entrando na creche, tentando auxiliar com técnicas comportamentais e, além disso, fornecer informações para os funcionários sobre a questão da saúde mental e física e a importância do sono nela. Nós começamos a fazer a observação na creche a partir do ambiente físico que eles frequentam, desde a própria sala, o refeitório, a alimentação que eles faziam, as atividades que eles praticavam durante o dia, como, por exemplo, os momentos que eles faziam a atividade física no período da manhã e gastavam mais energia, proporcionavam uma hora do sono melhor para eles na horinha do sono. Quando a atividade era transferida para o período da tarde, eles não gastavam tanta energia no período da manhã, já havia mais agitação entre eles e atrapalhava bastante. A sala era muito fechada, as janelas muitas vezes ficavam fechadas, entrava muita claridade por causa da cortina, isso atrapalhava muito também na hora deles dormirem. Por ficar fechado, o ambiente ser muito fechado, tinha um mau cheiro na sala, que também atrapalha as crianças. A musiquinha que eles colocavam para embalar o sono era repetitiva, todos os dias era a mesma música
E a gente propôs a mudança de todos esses quadros, desde melhorar a ventilação da sala, a mudança de atividades do dia a dia, a rotina das crianças, a mudança da música, que é uma coisa muito simples, mas que ajuda na hora da criança a pegar no sono. Uma das atividades que a gente propôs foi a contação de histórias para uma meia hora antes das crianças irem dormir, para ajudar a relaxar as crianças, além de fazer um alongamento, alguma atividade relaxante para a melhoria do sono deles na escola. A nossa experiência com a intervenção no Coralie Júlia, que é a escola municipal que nós escolhemos para fazer a intervenção, foi muito interessante, porque nós tivemos um feedback muito positivo, tanto da equipe da gestão escolar, como da professora que cedeu a sala para nós fazermos a observação e a intervenção. Então, como a Michele colocou todas as questões, as contingências do ambiente, né, que nós tentamos reverter os reforçadores negativos para reforçadores positivos, né, como a questão do cheiro, da disposição dos colchões, sempre levando em consideração a questão da individualidade da criança, a forma como cada um lidava com o sono e como que nós poderíamos dispor isso no coletivo. E isso foi muito importante para a professora e tanto para as estagiárias também, porque foi notado que não existe um programa talvez de conscientização, algum tipo de iniciativa, algum tipo de atividade que ajude os professores e os profissionais da hora do sono a trabalharem melhor com esse tipo de situações, né, com as crianças da pré-escola. Então, nós tivemos um feedback muito bom, foi fantástico. A professora nos agradeceu e, inclusive, disse que levaria com ela, né, para experiências futuras da pré-escola, o sistema de estrelinhas que nós propusemos, que seria uma forma de recompensar, né, o comportamento positivo das crianças. Então, a partir do momento em que elas têm um comportamento positivo, a professora coloca uma estrelinha na hora do sono. Ao final da semana, a criança ganharia uma recompensa. E isso foi muito importante, as crianças entenderam aquele momento, né, a importância da rotina, da higiene do sono, mas claro que guardadas as proporções dentro da realidade delas. Mas a gente conseguiu trabalhar tanto com a equipe escolar, né, multidisciplinar, professores, e diretor, coordenador, como com as crianças. Então, foi uma experiência muito gratificante, nós aprendemos muito enfim, nós tivemos o tempo inteiro a supervisão da professora Maria Laura, sempre nos respaldando com embasamento teórico, e isso, inclusive, gerou uma apresentação de trabalho no congresso da PROEX, né, que o Lápis apresentou a hora do soninho, uma proposta de intervenção junto a creches. Então, podemos dizer que foi um ano com uma experiência muito, muito interessante. Desde 2001, o professor Carlos Ladeia e eu, num projeto interdepartamental, vimos desenvolvendo atividades com os trabalhadores desempregados. Desempregados que encontraram na economia solidária, no cooperativismo popular, uma alternativa de geração de trabalho e renda. Com este projeto, nós vimos, então, participando da organização de associações e de cooperativas de catadores da região de Assis e da região, e também da agricultura familiar, como é o caso da cooperativa do assentamento de João Ramalho. Este trabalho, para nós, um projeto de extensão, é, ao mesmo tempo, um projeto, um núcleo de estágio para alunos de 4º e 5º ano do curso de Psicologia da Unesp de Assis. Ele tem sido bastante importante, tanto pela aprendizagem de nossos alunos, contribuindo para a sua formação, como pela possibilidade dos trabalhadores se organizarem e poderem, com isso, garantir o seu trabalho e renda, já que numa época de desemprego, as pessoas precisam encontrar alternativas, e a economia solidária tem sido uma delas. Complementando
ao que a professora Ana colocou, a gente destacaria que o nosso trabalho ele ajuda tanto na auto-organização dos grupos, né, que certamente vem de um trabalho no mercado de trabalho capitalista, né, onde você tem chefe, onde você tem patrão, né, e agora eles têm que aprender a organizar o seu trabalho, né, de forma coletiva, né, e democrática, né. Além disso, o nosso esforço também é no sentido de fazer com que eles tenham acesso às políticas públicas, né, tanto no nível municipal, né, no caso, por exemplo, dos catadores sendo contratados pelas prefeituras para realizar a coleta seletiva nas cidades, né, trabalhando com material reciclável, dando a destinação correta para esses materiais, quanto no nível federal, né, que também tem publicado editais favorecendo esses segmentos sociais que trabalham na perspectiva da economia solidária. Então, com isso, eles têm conseguido comprar, né, adquirir equipamentos para desenvolver o seu trabalho, veículos, né, e tem também, agora, né, recentemente, conseguido começar a fazer o beneficiamento dos plásticos, né? Isso faz com que eles agreguem valor ao material que eles coletam, né? Vendam diretamente à indústria, conseguindo um valor melhor, né? E, portanto, remunerando de forma justa o trabalho dessas pessoas, né? Também o nosso trabalho foi no sentido de, além, né, de conquistar essas infraestruturas que permitem que eles se organizem regionalmente, né, como é o caso de uma rede, né, de comercialização, através de uma cooperativa de segundo grau, que congrega os catadores da região de Assis e Ourinhos, né, e também uma associação regional de catadores do Oeste Paulista, ARCOP, que tem o objetivo mais de fomentar a organização dos catadores na região oeste toda, né, até na divisa lá com o Mato Grosso do Sul, né, e também trabalhando o aspecto da formação, organizando esses catadores num comitê regional que se reúne periodicamente, né, para tratar dos assuntos que são de interesse comum dessa categoria, né. Isso também acontece, não exatamente igual, mas de forma parecida, com o assentamento de João Ramalho, né, que participa de um comitê regional, né, da região do Pontal do Paranapanema, né, que é uma região que pertence ao chamado território da cidadania, né, que tem projetos de fomento também, né, ao desenvolvimento das atividades da agricultura familiar, e através disso eles vão se integrando, né, e conseguindo também acessar as políticas públicas nesse segmento. Bem, cabe também destacar que esse trabalho que nós desenvolvemos aqui na Incubadora de Cooperativas Populares da Unesp visa também divulgar e fortalecer os princípios e as práticas em economia solidária. Nós temos uma participação ativa junto ao Conselho Estadual de Economia Solidária, ao Fórum, aliás, e também participamos ativamente na constituição e no funcionamento e no fomento de um Fórum Regional de Economia Solidária aqui no Oeste e Centro-Oeste Paulista, que é o FOCOPS. Uma outra iniciativa que também temos é realizar periodicamente as feiras de trocas, que permitem que as pessoas vão se aproximando de uma prática mais solidária.
de consumo. E, por outro lado, nós também construímos, junto com a cooperativa do assentamento, com a Coab, uma rede que se chama Rede Trembão, que comercializa diretamente produtores e consumidores os produtos que vêm semanalmente da cooperativa para cá, para o campus da Unesp. Então, são formas, essas não são todas, mas são exemplos de alternativas que a gente encontra para pensar uma forma de estabelecer as relações econômicas que não sejam essas assentadas nos princípios do capitalismo, né? Da competitividade, do individualismo. Muito pelo contrário, através de práticas solidárias. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à TV Unesp pela oportunidade de falar do projeto da Margem ao Rio. E o projeto da Margem ao Rio, ele começou em 2009 e com o objetivo principal de identificar estudantes com altas habilidades e superdotação no município de Assis. E posteriormente, a implantação de um centro para o desenvolvimento do potencial e talento desses estudantes aqui na cidade, que até então não tinha nenhum projeto voltado para esse alunado. Então, começou a identificação que foi feita por alunas do curso de Psicologia, aqui da FCL. Foram identificados 36 alunos da rede estadual de ensino. Após isso, a ação tomou corpo em coparticipação Unesp, Secretaria Municipal de Educação e Diretoria Regional de Ensino de Assis. Foi implantado o Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento, o CEDET, em Assis. Após isso, nossas ações se voltaram à formação complementar dos alunos da FCL, pois não há essa temática na grade curricular dos cursos. A formação continuada dos professores da rede pública de Assis e região, e também no trabalho em parceria com os municípios que não têm um centro especializado para o atendimento desse público, que é o caso de Maracaí, que há 3 anos desenvolvemos um projeto de dinamização da sala de aula com os professores. Há um longo caminho ainda a ser trilhado, mas o projeto tem os seus méritos, pois foi o primeiro projeto de extensão de todas as Unesps a se debruçar sobre a temática das altas habilidades e superdotação. E também com as parcerias importantes que nós estabelecemos com a Secretaria Municipal de Educação e a Diretoria Regional de Ensino de Assis, trazer para Assis, que é um município pequeno, um dos 5 CEDETs instalados no país. Com os cursos de extensão oferecidos para os professores das redes públicas, foi possível observar uma mudança no modo de pensar e no modo de trabalhar desses professores. Como exemplo, o projeto de Maracaí, onde os professores trabalham de uma forma mais intimista com os alunos, proporcionando aulas mais atraentes e um espaço maior para que eles possam mostrar os seus talentos. Os frutos desse trabalho, aos poucos, têm sido mostrados pelos alunos que passaram por ele, não só alunos do curso de Psicologia. Ao longo desses 6 anos, os alunos tiveram a oportunidade de se aprofundar os estudos na superdotação e nas altas habilidades, assim como trabalhar com os alunos do público-alvo do nosso projeto e também estabelecer parcerias com os professores das redes públicas, o que é muito importante para a nossa formação profissional. O projeto se encerrou no fim de 2015, com a transferência da professora doutora Karina Alexandra Rondini para a unidade de São José do Rio Preto. Mas consideramos que o projeto cumpriu a sua função como projeto extensionista, que é a de identificar e reconhecer uma demanda reprimida, ajudar e sair de cena quando a comunidade consegue dar conta de por si só tocar o projeto. Durante o ano de 2015, procuramos mostrar os projetos de extensão e serviços que são oferecidos por todos os cursos da Unesp para a comunidade assisense. Apesar dos grandes cortes orçamentários e com a redução da equipe, o projeto TV Unesp Assis conseguiu cumprir sua meta e levar à população o que de melhor a Unesp tem a oferecer:
A equipe TV Unesp deseja a você um ótimo 2016. Até os próximos programas. Tchau!